Bom dia, galera do segundo ano do ensino médio, professor Celso aqui falando com vocês aí, pessoal. Mais uma aula de história numa parte importante agora que nós vamos abordar da história do nosso país, que é exatamente o nosso processo de independência, né? Como o Brasil vai se tornar um país independente com regime imperial e depois, obviamente, republicano. Então nós vamos entender agora essa crise do sistema português, o que levou Portugal a chegar aqui no Brasil, enfim, nós vamos discutir aqui sucintamente temas importantes. Para começar, nós vamos ver aí o Portugal no contexto internacional a partir do século XVIII. Havia uma grande crise econômica e política na Europa, tá? Então, na realidade, Portugal havia perdido o seu lugar como grande potência junto com a Espanha. Novas potências haviam surgido como Inglaterra e França, e nesse cenário internacional Portugal havia perdido sua posição econômica e política, sua força. Com isso, Portugal começou a entrar numa grande crise econômica. Primeiro, o ouro que vinha do Brasil começou a vir em pequena quantidade, porque Minas Gerais já não estava fornecendo grandes quantidades de ouro. E o ouro para Portugal era fundamental, porque além de Portugal investir um pouco dentro do seu mercado interno, ele pagava dívidas que ele tinha com a Inglaterra. Pois bem, Portugal teve que negociar, principalmente com o seu grande parceiro, a Inglaterra. E em 1703 ele vai assinar um tratado de Montewan. Esse tratado estabelecia uma relação comercial entre Portugal e a Espanha, Portugal e exatamente a Inglaterra. Esse tratado, ele fala o quê? Ele vai mostrar exatamente a relação comercial. Portugal comprava tecidos diretamente da Inglaterra, e a Inglaterra comprava vinhos e queijos de Portugal. É óbvio que os ingleses levavam vantagem nessa comercialização, galera. Então, óbvio, Portugal começou a sofrer prejuízos na queda do preço do açúcar, começou a sofrer prejuízos exatamente na perca do ouro lá na colônia brasileira, e principalmente com esse tratado dos ingleses. Nesse cenário meio catastrófico português, o rei, Dom José I, falou: olha, é o seguinte, eu tenho que mudar esse panorama. Ele chama e vai nomear como primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o popular Marquês de Pombal, e as suas reformas pombalinas, que é muito importante para vocês do segundo médio. Qual era o objetivo desse Marquês? O grande objetivo era reorganizar as finanças, colocar Portugal num cenário econômico internacional mais forte, implantar um tesouro público, controlar os gastos públicos e promover exatamente um fluxo de comércio entre a metrópole e a colônia. Então ele vai estabelecer algumas coisas. Por exemplo, 1750 ele estabelece a derrame em Minas Gerais, que vai ser o fator principal para a conjuração mineira. 1759 ele vai expulsar os jesuítas do domínio português, porque ele achava que a igreja ela teria que ficar fora da economia, a economia tinha que ter suas próprias regras. 1763 ele vai transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Galera, finalizando essa parte aí, a administração de Pombal ela se encerra em 1777 com a morte do rei Dom João I, Mas as reformas dele vai continuar. As reformas pombalinas vai ter um impacto imediato na colônia, principalmente em Minas Gerais e na Bahia. Em Minas Gerais, nós vamos ter a famosa derrama, as 100 arrobas de ouro que todo ano os comerciantes tinham que mandar. Foi Pombal que vai estabelecer essa lei, Então, com a ajuda do Visconde de Barbacena, que vai chegar também lá em 1788. Essas reformas vão levar o quê? A conjuração mineira e a conjuração baiana, que são movimentos que tinham caráter popular, que eram liderados por intelectuais, professores e advogados, e que tinham como objetivo instaurar um comércio livre, um sistema republicano, abolir a escravidão e colocar o Brasil no cenário internacional como uma grande potência da América.
Na próxima aula, pessoal, nós vamos discutir aí a chegada da família real e como esse panorama também vai mudar aí através dos séculos. E nas aulas que nós estamos aí online, nós vamos entrar nos debates sobre essas mudanças e essas finalidades que o Marquês Pombal fez e principalmente o Visconde de Barbacena. Um abraço, até mais, tchau, tchau.